Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho da tarde de hoje. Eu vou pedir que no final do Evangelho vocês se mantenham conectados com a gente para nós passarmos o recadinho da tarde de hoje, tá? Nossa preletora será a Fernanda Itri, com o tema A Influência do Espiritismo no Progresso. Eu vou pedir para que vocês se mantenham em silêncio, né, na casa de vocês, bem confortável, mantendo a conexão com a nossa espiritualidade. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada.
E assim, meus queridos irmãos, vamos serenando nossos olhos, encontrando um lugar confortável, nos ligando à espiritualidade amiga, à espiritualidade, os mentores da Casa Espírita Redentor, pedindo para que eles limpem todos os miasmas e formas de pensamentos negativos, limpando de dentro para fora de nossos corações. E assim, pedindo para que eles nos levem até Maria e suas servas. Maria, tão querida e cuidadosa, nos mantém com um manto de luz azul. E nos leve, Maria, até seu Filho, Jesus, nosso mestre e amigo. Jesus, de joelhos em espíritos, pedimos humildemente que nos entre até nossa casa e nos abençoe, nos proteja, seus filhos queridos. E assim, pedindo para que Jesus, querido, nos leve até Deus Todo-Poderoso e que nos guie, nos proteja nessa caminhada e que nos abra os nossos corações para esse Evangelho na tarde de hoje, que nós conseguíssemos receber com muito carinho as palavras que entrem no nosso coração. E assim, humildemente pedindo e finalizando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não deixe, Senhor, cair em tentação, assim como nós livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, vamos dar boas-vindas a Fernanda Itri com o nosso Evangelho da tarde de hoje. Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, convidados. Estamos aqui obedecendo todas as regras, né, de segurança, com álcool, máscara, distanciamento, mas também sem deixar de cuidar do espírito, sem deixar de estudar, que é muito importante, sobretudo nesse momento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões 798 a 802 do Livro dos Espíritos, que fala da influência do espiritismo no progresso. E logo já na questão 798, Allan Kardec pergunta se o espiritismo vai se tornar crença comum. E a resposta dos espíritos vai além da pergunta. Porque eles respondem o seguinte: não só vai se tornar crença comum, mas ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Veja que a resposta vai além da questão de crer. Não é apenas uma questão de acreditar, mas sim uma questão de conhecer. E para que a gente possa entender o que os espíritos quiseram dizer com isso, que ocupará um lugar entre os conhecimentos humanos e não vai ser apenas uma crença comum, a gente precisa se lembrar do aspecto tríplice da doutrina espírita, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, o aspecto tríplice da doutrina espírita. E vamos imaginar um triângulo, em que no ápice está a religião, e na base, a ciência e a filosofia. Então, nós temos um aspecto tríplice triangular, com a doutrina espírita sendo religião, ciência e filosofia. Mas que tipo de religião é a doutrina espírita? Aqui a gente conversa em religião no sentido de substância, não no sentido de forma ou de forma. O que a gente quer dizer com isso? De não ritualizarmos a religião. E aí alguém pode falar assim: não, mas nós espíritas não temos rituais. Isso é uma meia-verdade. A verdade é que o espiritismo,
A doutrina espírita não possui rituais. Mas nós, espíritas, seres humanos que abraçamos a doutrina espírita, muitas vezes acabamos ritualizando a nossa forma de vivenciar o espiritismo. Uma forma bem bacana de a gente entender isso é imaginar o seguinte: muitas famílias têm o hábito de se reunir para o almoço aos domingos. Então, se perdeu um pouquinho desse hábito, mas ainda é bastante comum. A gente vê em várias casas, todos os membros da casa, daquela família, em torno de uma mesa ao domingo na hora do almoço. Se a pessoa que está participando desse almoço, um membro familiar, está lá, neste almoço, realmente prestando atenção nas conversas, nas histórias que contam, rindo das piadas, curtindo aquele momento, sentindo a presença, a energia dos seus familiares ali, ele está naquele almoço familiar em substância. Porém, se ele estiver nesse almoço, mexendo no celular, respondendo o WhatsApp, com pressa para ver o jogo que vai passar na televisão, incomodado porque teve que parar de assistir o filme para sentar na mesa do almoço, aquele almoço em família é só um ritual. Ele acontece todos os domingos, vai se repetindo, mas só de maneira ritualizada, um ritual sem substância. Ir a um centro espírita, a uma casa espírita, é igual um almoço em família. Nós vamos estar lá entre amigos, familiares, a relação ali é de amor, é de crescimento, mas se não estivermos em substância, ou seja, se nós não vamos a um centro, se nós não fazemos uma leitura do Evangelho em casa, se nós não temos as nossas atividades ligadas ao Espiritismo, vinculadas ao nosso coração, se a gente apenas repete mecanicamente aquilo, nós ritualizamos uma religião que não é ritualizada. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque a doutrina espírita não traz rituais, mas nós trazemos vícios de várias encarnações em que abraçamos muitas vezes religiões que praticamos apenas de maneira ritualizada, apenas na forma. E a gente sabe que a forma, vamos imaginar uma forma de bolo. A forma, ela só tem razão de ser se ela for ocupada, né? Uma forma de bolo só serve para fazer bolo. Então, se nunca tiver um bolo lá dentro, o bolo que nutre, que alimenta, a forma perde a razão da existência. E o nome e os rituais que nós praticamos são forma, né? O que vai dar razão de existência a ele ou não é o conteúdo. Então, estarmos de amor, né? Estarmos realmente de espírito vivenciando os nossos atos religiosos ligados ao espiritismo ou os nossos irmãos de outras denominações religiosas também vivendo a religião deles de maneira substancial. E os outros aspectos? O aspecto da ciência e o aspecto da filosofia. A ciência é um conhecimento profundo. Ciência é procurar aprender, conhecer, desenvolver métodos. Quando nós dizemos que estamos cientes de alguma coisa, é que nós conhecemos esta coisa, né? Nós vimos, nós estamos cientes de que tal documento existe, cientes que tal ato foi praticado. Uma pessoa consciente é alguém que está ali no controle de todas as suas funções cognitivas, podendo pensar, responder, utilizar os instrumentos que ele tenha para se comunicar. Então, a ciência é este conhecimento. E na ciência, uma coisa que não tem lugar é o dogma. Não há dogmas na ciência. Então, não existe um conhecimento que seja alcançado e que fique ali parado. Se com o tempo se demonstrar que aquilo é questionável e vierem provas acerca de que aquele conhecimento não é verdadeiro ou não é 100% verdadeiro, ele cai. Né? Então, não há dogmas na ciência, não há informações incontestáveis. E outra coisa que caracteriza muito a ciência é um método de investigação. E se nós formos olhar ali o Livro dos Espíritos, na introdução, Allan Kardec nos apresenta a forma como ele investigou
estruturou e baseou suas conclusões de onde saiu a nossa doutrina espírita. É uma leitura de 30 páginas, quem ainda não fez é bastante interessante fazer essa leitura da introdução ao Livro dos Espíritos, porque ali tem todas as bases onde se fundamentou a construção da doutrina espírita. E quando nós vemos ali o método que Allan Kardec usou, nós percebemos que ele usou um método científico. Ele não abriu mão do empirismo, usou também o método empírico, o que não é totalmente alheio à ciência, porque muitas ciências, principalmente as ciências humanas, um pouco a psicologia, usam o empirismo, mas ele também aplicou aquele método científico no sentido de repetir experiências para ver se dá o mesmo resultado, repetir em locais diferentes, com pessoas diferentes. Então é bastante interessante fazer essa leitura. E o próprio Allan Kardec acabou definindo o espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Então, veja, a gente tem o aspecto da religião, a gente tem o aspecto da ciência e o aspecto filosófico. O que é a filosofia? A filosofia é a busca e o amor pela sabedoria. E aí, olha que coisa muito bonita que a gente tem no aspecto tríplice da nossa doutrina. Vamos lembrar do triângulo? Em cima está a religião, mas a base, a ciência e a filosofia. A base da religião é o conhecimento e a sabedoria. Conhecer, pesquisar, mas saber o que fazer com esse conhecimento, que é a sabedoria. Então, alcançando o conhecimento, alcançando a sabedoria, nós conseguimos chegar até a religião, até o aspecto religioso, que é o cume do nosso triângulo. Mas o que é exatamente a filosofia? A que a filosofia se presta? Qual que é o objetivo dela? A filosofia, ela estuda a relação do homem com ele mesmo, o homem em sociedade, o homem com o mundo físico, o homem com o mundo metafísico, tudo com o objetivo de desenvolver os potenciais dos seres humanos. Desenvolver o maior potencial humano possível. Em resumo, a filosofia, ela procura saber o que um ser humano faz, como um ser humano age, quando ele está funcionando bem. Vou usar um exemplo da professora de filosofia Lúcia Helena Galvão. Imagina que eu tenho um técnico, no qual eu levo todos os meus eletrodomésticos quando quebram. Então, quebrou a minha torradeira, eu levo esse técnico e ele vai consertar a minha torradeira, eu volto para casa com ela funcionando perfeitamente. Só que, por acaso, eu faço uma viagem ao Japão e trago do Japão uma máquina de fazer sushi. E, para meu azar, essa máquina veio quebrada. Eu pego essa máquina de sushi e levo neste mesmo técnico super competente que conserta todos os meus eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Deixo a máquina de fazer sushi lá em cima do balcão e falo assim, conserta para mim. Não falo do que se trata, como que ela funciona, nada, até porque eu nem sei, só comprei. Né? Entrego para ele. Ele vai conseguir consertar essa máquina se ele nunca viu ela na vida? Se ele não sabe o que aquele equipamento faz quando ele está funcionando bem, como é que ele vai encontrar o erro e consertar? Se ele tentar mexer sem saber o que é aquilo, como que aquilo funciona quando está funcionando adequadamente, existe uma chance imensa, não só dele não consertar, porque de fato ele não vai conseguir, mas existe uma chance imensa de ele quebrar mais, dele piorar a situação da máquina. O que a filosofia faz é tentar chegar o que um ser humano faz quando está funcionando bem. Por quê? Uma das grandes questões nossas, né? Uma das grandes questões dos países, das sociedades, da humanidade de uma maneira geral, é a melhora da nossa situação como seres humanos. Melhorar a nossa sociedade, nossas relações familiares, relações entre países. Mas, para que a gente saiba como essas relações podem realmente melhorar, a gente primeiro precisa saber o que tem que consertar. E para a gente saber o que tem que consertar, a gente tem que saber como é quando aquilo funciona. Né?
quando funciona bem, como é que funciona? Então, o Espiritismo também nos convida a essa busca, a entender melhor o ser humano. Porque na base de tudo, da família, da sociedade, das relações de trabalho, das relações políticas, na base do que for, está ali seres humanos. O ser humano é a engrenagem principal de qualquer estrutura que nós queiramos entender, corrigir, melhorar. Ou seja, é ali no indivíduo que está a questão. E o Espiritismo nos convida a isso. Então, ser religioso, a religiosidade, não é apenas frequentar uma determinada denominação religiosa, não é acreditar em alguma coisa, acreditar que Deus existe, acreditar em santos ou não acreditar em santos, acreditar em outras coisas. Não é a crença que torna alguém religioso, não é o hábito que torna alguém religioso, não é o ritual, não é a rotina que torna alguém religioso. A religião é este ato de se ligar a Deus, de se ligar à espiritualidade e de se ligar a si mesmo. O termo religião, né, que vem de religio no latim, religio, se discute muito se seria a forma nominal do verbo religere ou do verbo religare. A forma religare, que é a mais popular, a mais comentada, que é de religar. Mas relegere também não nos tira do contexto, porque relegere é retomar o que estava largado, é reler, revisitar. Então, se nós pensarmos em religião, tanto em termos de relegere quanto em termos de religare, o que nós vamos ter? Uma retomada da nossa ligação com Deus, uma retomada da nossa relação com o mundo espiritual, uma retomada da nossa ligação com a nossa condição de espíritos eternos, com a nossa condição espiritual, metafísica. E também uma releitura de nós mesmos. O que estamos fazendo aqui? Qual que é o objetivo dessa encarnação? No que eu posso melhorar? Até onde eu posso chegar? Fazer esta releitura. Aí nós estaremos sendo religiosos. Quando nós relemos a nós mesmos, revisitamos o nosso íntimo para perscrutar ali onde que precisa haver melhora, onde precisa haver reforma, o que não está funcionando bem, o que faz nós, como seres humanos, não estarmos funcionando na totalidade de nossa capacidade. E esta religação com Deus, esta religação com a espiritualidade. Assim como na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, todo mundo conhece com mais ou menos detalhes, mas a gente vê nesta parábola exatamente o momento em que a religiosidade se dá, em que vem a religião. Porque este filho que havia gastado a herança, primeiro ele exigiu, né, que o pai lhe entregasse antecipadamente a herança, e foi embora e torrou tudo. E depois que ele gastou toda a herança, o local onde ele estava era um local que também passou por crises, ele passou a ter muita dificuldade. E foi trabalhar e era tratado de uma maneira horrível, não tinha nem o que comer, lhe negavam até a comida. E num determinado, esse filho pródigo, ele pensa, poxa, mas os servos do meu pai comem melhor do que eu. Eu vou para lá, o que eu estou fazendo aqui passando fome? Eu vou voltar, né? Só que, para fazer isso, primeiro ele teve que fazer uma releitura de si mesmo. Ele teve que fazer uma autocrítica. Ele falou assim, olha, eu não mereço mais o título de filho. Ele fez aquela análise da filosofia e ele entendeu que, como filho, ele não estava funcionando bem. Ele falou assim, não sirvo para filho, não funcionei bem. Estou quebrado como filho. Mas eu quero estar perto do meu pai, porque apenas com o meu pai eu vou me nutrir. Porque longe do pai eu passo fome. A nutrição está perto do pai. Lá tem a comida. Olha que simbolismo forte. Ele fala assim, então eu vou voltar como servo. E ele faz o caminho de volta, que não deve ter sido nem um pouco fácil. E quando ele entra na cidade, o pai vai recebê-lo na entrada da cidade.
poupando ele da humilhação e dos comentários de todo mundo ali da região. Recebe ele com um beijo e um abraço. E ele fala assim, mas eu não sou mais digno de ser seu filho. Eu vim para ser seu servo, porque eu não sou mais digno de ser seu filho. E o pai fala assim, não, vamos nos alegrar porque você era morto e agora está vivo. Você voltou. Este momento em que ele faz essa autocrítica, em que ele faz esse caminho de volta, em que ele percebe nele o que não estava legal, e que ele volta ao Pai e tem esse abraço, este momento é a religião. Então, para que a gente possa entender como que as coisas funcionam, a gente precisa primeiro entender o ser humano. E não é o outro ser humano, é a nós mesmos. É um autotrabalho, é uma reforma íntima, é um autoburilamento. Porque na base de todas as coisas tem sempre ali um ser humano. E na questão 800 do Livro dos Espíritos, se fala que as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos se modificam. Né? E ainda fala, muito pouco conhece a humanidade ou as pessoas, aquele que acha que uma causa qualquer vai modificá-las rapidamente, de súbito. Não, as modificações elas são paulatinas e lentas. É um passo constante, sem pressa e sem pausa, devagar e sempre. Indivíduo, um a um. Né? Porque cada pessoa conta, como a gente vê no Evangelho de Mateus, do pastor que voltou para buscar uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida. Porque a evolução é individual. Né? A gente às vezes quer mudar a coletividade, e a coletividade só se muda pela mudança dos indivíduos. A coletividade ela é a soma dos indivíduos, e então ela é o reflexo dos indivíduos que fazem parte dela. Por isso que a modificação é individual, por isso que a reforma é íntima, no dizer de Joana de Ângeles, por isso que Emmanuel, no Fonte Viva, tem aquele texto chamado Solidão, que fala exatamente dessa solidão que sente o indivíduo, que começa um caminho de se auto-melhorar, de trabalho, de buscar um mestre, de buscar uma religiosidade verdadeira, uma religião no sentido de relegere ou religare, não só no sentido do hábito, do costume, da forma ou da forma. E, além de tudo, a gente tem gabarito, né? Porque se diz que a gente precisa saber como é que é um ser humano em perfeito estado de funcionamento, a gente tem um gabarito, que é Jesus. Né? Jesus se fez esse avatar. Ele veio para o planeta e encarnou para viver uma vida humana, sentindo todas as dores de um ser humano. Dores físicas e dores emocionais. Né? A gente não precisa nem comentar as dores que ele sentiu durante a Via Crucis, a crucificação, e também a dor emocional da traição de amigos, do descaso de familiares, de ver a mãe dele chorando no pé da cruz. Né? Jesus não se omitiu, não se furtou a passar por nenhum sofrimento próprio do humano. Passou por dores atrozes, tudo para ser esse nosso gabarito. Para nos mostrar, falar assim, olha, um ser humano em perfeito estado de funcionamento, diante da dor, reage assim. Um ser humano em perfeito estado de funcionamento, diante da traição, reage assim. Um ser humano em perfeito estado de funcionamento diante do trabalho, da missão, da renúncia que se apresenta, reage assim. Então, nós temos esse gabarito. Né? Em quem olhar e falar assim, é assim, é dessa forma. Jesus esteve entre nós, se fez humano passando por essas dores para que a gente possa ver o limite da potencialidade de um ser humano, até onde um ser humano pode chegar. Ele veio exatamente para nos demonstrar isso. E ele disse, inclusive, ele falou assim, ninguém chega ao Pai senão a mim, né? Senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele caminho que o filho pródigo fez para encontrar o Pai, que é o caminho que nós precisamos fazer para nos religar ao Pai, para nos religar a Deus, é Jesus. Né? Ele
é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente está na dúvida, assim, eu não sei se eu estou funcionando bem aqui. A gente sabe onde procurar, tem ali. Fala assim, olha, Jesus reagiria dessa forma. Realmente eu não estou funcionando bem porque eu não estou conseguindo reagir dessa forma. Então eu vou começar a trabalhar em mim para me melhorar e para cuidar desta característica minha que eu identifiquei que não está legal. E com isso, né, com todas essas informações, o Espiritismo lança luz, né, sobre a nossa sombra, sobre a sombra coletiva, e nos dá essa oportunidade de progredirmos, né? Não nos apresenta uma religião que nos tira a capacidade do raciocínio. Muito pelo contrário, o Espiritismo é a fé raciocinada e ele nos manda estudar. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. Mas o segundo ensinamento, instruí-vos. Então, lançando essa luz e nos convidando a desenvolver simbolicamente as duas asas do anjo, a da moralidade e da intelectualidade, o Espiritismo vem contribuir muito com o progresso, porque com os seres humanos, com indivíduos mais conscientes, mais cientes, com mais sabedoria, o progresso se faz por pura consequência. E encerrando esse nosso encontro, dessa nossa tarde, vamos nos aquietar, né, encontrar um local confortável, para que a gente possa entrar em contato com os amigos da espiritualidade, nossos guias protetores, e com Jesus, para agradecer esse nosso encontro. Mestre amado, agradecidos pelas bênçãos que jorram de mais alto sobre nós, em cada local em que estamos, em que nos encontramos, pedimos, Mestre, que essas bênçãos que nos acolhem, que nos curam, que nos amparam, possam ir além das paredes dos locais em que nos encontramos, beneficiando vizinhos, quarteirão, bairro, encontrando outras vibrações de amor e de luz, e engrossando esse rio de luminosidade e de amor, a fim de que essas águas, de que essas bênçãos alcance a todos, e que todos nós possamos, firmes no propósito de seguirmos na direção do caminho do Pai, ter um olhar mais consciente, mais amoroso para nós mesmos, para o nosso coração e para o próximo. Ampliar o nosso entendimento e a nossa capacidade de amar, seguindo agradecidos pela oportunidade do estudo, das bênçãos, do encontro fraterno. Encerramos o nosso encontro dessa tarde. Boa tarde. Oi? Boa tarde novamente. Quero agradecer a Fernanda por esse evangelho maravilhoso e por ela ter vindo até a nossa casa, né, passar esse evangelho com todo esse carinho. Os recadinhos de hoje são que o Redentor, todos os domingos, das 9 às 11, eles recebem alimentos, né, para compor as nossas cestas básicas para os projetos Amparo Fraternal e o projeto Vida e Luz. Também os alimentos, nós recebemos as nossas doações, roupas, sapatos, objetos, tudo que vocês estiverem em boas condições, mas vocês não usarem mais, quiserem doar, a casa recebe com muito carinho essas doações, tá? Tudo que vocês doam para casa ajuda muito, né? Nessa época de pandemia é muito difícil,
manter a estrutura, tudo, e essas doações são recebidas com muito carinho e amor. Tá? Quero agradecer a todos vocês imensamente por estar conectado com a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe a semana de todos. Obrigada, boa tarde.